Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, abrirmos a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 17, versos 22 até ao 34. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 22. Abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: Então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens. De um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, e nele existimos, como também alguns dos vossos poetas, escritores disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porque determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Assim, Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros mais. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor já nos tem dado nesta noite, por tudo que o Senhor nos tem dado ao longo desse domingo abençoado. Agora, Deus, aqui está a tua palavra. Senhor, esse evento ocorreu há mais de 2000 anos atrás, e eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor traga essa mensagem agora para os nossos dias, para o dia de hoje, para aqui, para agora. Deus, fale profundamente ao meu coração e a cada coração aqui presente nesta noite. Abra nossos ouvidos, faça-nos ouvir a tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus, Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos, quando o apóstolo Paulo esteve no Areópago em Atenas, à época,
o maior centro de cultura e conhecimento que existia, ele percebeu que, apesar de estar diante de homens extremamente cultos, extremamente preparados, os grandes filósofos gregos, ele estava também diante de homens profundamente religiosos e, mais do que isto, homens profundamente supersticiosos. Esse altar ao Deus desconhecido nos dá a medida da superstição desse povo. Vejam, de um lado está o maior centro de cultura e sabedoria do mundo. Ainda hoje, todos na faculdade estudamos os filósofos gregos. Ainda hoje, a filosofia grega é insuperável. Paulo estava naquele templo do saber, templo de cultura, templo de homens que eram os epígonos do conhecimento. Mas Paulo fica impressionado não com o conhecimento, mas com a religiosidade e, mais do que isto, com tamanha superstição. Paulo discerniu claramente um fato extraordinário. Apesar do homem possuir muito conhecimento, apesar do homem conhecer, ter uma vasta bagagem cultural e filosófica, apesar de todo o conhecimento humano, o homem continua sendo humano, continua sendo frágil, continua sendo inseguro, continua sendo carente de Deus em sua vida. Por isso o altar ao Deus desconhecido. Porém, queridos, a grande questão que se levanta quando falamos em Deus é saber quem é o Deus verdadeiro. Já que nos nossos dias existem as mais variadas e absurdas ideias ou conceitos em relação a Deus. Vejam, por exemplo, para uns, Deus é uma força universal. Para outros, Deus é uma energia cósmica. Para outros ainda, Deus é uma mente ou um pensamento superior. Alguns advogam a ideia de que Deus é bom, Deus é amoroso, mas muitos outros dizem, não, Deus é mau, Deus é vingativo. Uns imaginam que Deus, se existe, ou está muito longe de nós e deixou o universo e o homem entregues à sua própria sorte. Muitas pessoas pensam assim, olha, se Deus existe, Ele está tão longe, Ele se afastou tanto de nós, que Ele nos deixou entregues à nossa própria sorte. Somos sós nessa imensidão ao nosso redor. Outros confundem Deus com a própria natureza e o próprio universo. Para muitos Deus é uma árvore, para muitos Deus é uma pedra, para muitos Deus é a natureza. Quando você pergunta a alguém a respeito de Deus, as pessoas dão as respostas mais interessantes. Existem em nossos dias, queridos, deuses de todas as formas, de todos os tipos, para todos os gostos, exatamente como na belíssima e excitante Atenas, nos dias do apóstolo Paulo. Os atenienses eram tão preocupados com esta questão que eles construíram esse altar ao Deus desconhecido, com medo de terem deixado de fora do seu panteão alguma divindade que por isso pudesse castigá-los. Tão cultos, mas tão supersticiosos. Tão cultos, mas tão medrosos. Diante de tanta confusão, a questão vital, a grande questão que se coloca é esta: afinal, quem é o Deus verdadeiro? Melhor, existe um Deus verdadeiro? Ou Deus é uma invenção humana, como tantos estão imaginando nos dias de hoje? Podemos conhecer Deus? Podemos conhecer Deus?
Podemos nos relacionar com Deus? Ou Deus, na verdade, é uma invenção de religiosos? Ou Deus é um meio de se ganhar dinheiro? Será que Deus não é um meio de abrir igreja e se ganhar dinheiro? E nós estamos todos sendo enganados? O homem do século 21 é um homem muito preocupado em não ser enganado. É um homem que examina, é um homem que conhece, é um homem profundamente antenado, é um homem que tem todas as notícias ao seu dispor, e ele é muito preocupado com essa questão. Existe mesmo Deus? Ou existem vários deuses? Será que existe o Deus dos cristãos? Existe o Deus dos pagãos? Será que existe o Deus dos ocidentais, o Deus dos orientais? Será que é o mesmo Deus que lá na Índia, lá no Vale do Hindu, aquelas pessoas seguem? É o mesmo Deus que nós adoramos aqui? Será? A resposta, ou melhor, é a resposta a esse tipo de questionamento que eu desejo compartilhar com você nessa noite. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar à luz desse texto, e desenvolvendo um pouco mais esse texto, ampliando esse texto, o tema é o único Deus verdadeiro. Nesta noite eu quero lhes falar de que existe um Deus, único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. E eu gostaria de lhes mostrar isto à luz da palavra do Senhor. Queridos, o Deus que se revela na Bíblia é o Deus verdadeiro, porque Ele é o único. Preste atenção nisto. O Deus que se revela na Bíblia, o Deus que se revela na Bíblia é o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? O Deus que se revela na Bíblia. O Deus que se revela na Bíblia é o Deus verdadeiro, porque Ele é o único Deus criador. Ele é o único Deus criador. Olhando o texto, veja o versículo 24, onde o apóstolo Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 26, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Versículo 29, sendo nós, pois, geração de Deus, ou seja, criaturas de Deus, criados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. O único Deus verdadeiro é o Deus criador, é o Deus da Bíblia, é o Deus que criou todas as coisas. E essa verdade, queridos, essa verdade, ela nega duas posições que têm sido tomadas pela humanidade de um modo geral. Essa verdade do Deus Criador, que choca tantas pessoas, porque elas não querem, na verdade, crer. Ela nega esta verdade aí, ela nega o evolucionismo, esta ideia de que tudo evolui de espécies inferiores para espécies superiores, essa ideia evolucionista que está por detrás de toda a filosofia humanista, é negado pela palavra do Senhor. E há mais textos da Bíblia que nós podemos consultar. Se você olhar Gênesis capítulo 1, verso 1, 27, 31, capítulo 2, 2 e versículo 3, você lerá: no princípio criou Deus o quê? O céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse é o ensinamento da palavra de Deus, igreja. Esse é o ensinamento da Bíblia, que aliás não é questionado pela própria ciência, porque vocês sabem que evolução é uma teoria, não é uma lei científica.
O que a palavra de Deus nos diz é verdade. Deus criou o homem, homem. Deus criou a mulher, mulher. Nós não somos evolução de outra espécie, à luz da palavra de Deus e a própria ciência. Isso não contraria a ciência de maneira nenhuma. Há muitos cientistas que creem exatamente dessa forma, mas diz mais a palavra: viu Deus tudo quanto tinha feito. Foi Deus quem fez, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera. Deus acabou a obra que fizera. O mundo, a criação, o homem são obra de Deus. Deus nos criou, somos criaturas do Senhor, criados por Deus. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus Criador. O Deus que me criou. O Deus que criou você. O Deus que criou todas as coisas ao nosso redor. E essa verdade, ela nega essa teoria. Mas essa verdade do Deus Criador, ela nega uma outra visão, que é a visão de toda a religiosidade do Vale do Hindu. As grandes religiões do mundo nasceram ou naquela região ali da Palestina, onde nasceu o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, ou elas nasceram lá no Vale do Hindu, onde nasceu o hinduísmo, o confucionismo e onde nasceram todas as demais religiões. E todas essas religiões ali, o budismo, todas essas religiões, elas são religiões panteístas. A palavra de Deus nega esse panteísmo. A visão panteística diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Tudo está em Deus e Deus está em tudo. Uma ideia muito difundida do panteísmo é de que você precisa despertar o Deus que existe dentro de você. Isso não é bíblico. Não existe Deus nenhum dentro de você. O que existe dentro de você é o pecado que precisa ser perdoado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz a palavra do Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus. Não acredite em mim, mas creia na Bíblia. Não creia em mim, mas creia na palavra de Deus. Preste atenção nesses textos. Copie esses textos. Colhe esses textos. Leve esses textos. Evangelize com esses textos. Não tenha medo desses textos. Eles são a verdade de Deus. Ai daquele que contende com o seu Criador. Deus transcende. Deus é transcendente. Ele não é imanente. Deus nos transcende. Deus está além de nós. Deus está além. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Ele me criou, eu sou criatura. Ele é o Senhor, eu sou servo. Precisamos entender essa verdade. Olha o que diz mais a Bíblia lá em Isaías. O caco, entre outros cacos de barro. Porventura, preste atenção na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a Bíblia. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele é o Senhor. Ele não se confunde com a criação. Ele está além da criação. Ele está acima da criação. Toda esta visão panteísta que domina toda a religiosidade que vem do Oriente para nós, toda essa religiosidade, queridos, ela é falsa. Ela está comprometida à luz da palavra do Senhor.
à luz da palavra de Deus. O Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro é o Deus Criador. E essa verdade do Deus Criador, o Deus que não se confunde com a sua criação, o Deus que está além da sua criação, o Deus que transcende a sua criação, nega essas duas visões que permeiam toda a filosofia humana até aos nossos dias. Todo o humanismo que nos cerca, todo o ateísmo que nos cerca, todo o ceticismo que nos cerca, ele está embasado no evolucionismo e no panteísmo, porque não crê no Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus de todas as coisas. Agora, há uma questão seríssima aqui. A pessoa que crê no evolucionismo, a pessoa que crê no panteísmo, esta pessoa não tem razão para viver. Não há razão para viver. Se você não foi criado por Deus com um propósito, a sua vida é uma vida sem propósito, a sua vida é uma vida sem finalidade nenhuma. Por isso, meus queridos irmãos, a sociedade hoje está do jeito que ela está, porque as pessoas estão assentando a sua religiosidade em bases falsas, Se eu vou morrer e acabou. E recentemente eu estava ouvindo uma palestra com um grande filósofo atual aí, ele é historiador, mas ele realmente é um homem extremamente inteligente. Você fica assim, de cabeça, beiço, sei lá o quê, você fica assim embevecido ouvindo a pessoa, mas lá no finalzinho perguntaram, e em relação à vida, em relação à morte? A resposta dele: morreu, acabou tudo. Queridos, se essa for a nossa filosofia de vida, eu vou dizer para vocês estão no lugar errado. Vocês não podiam estar aqui nessa noite. Eu quero convidá-los todos a ir embora, ir lá para o melhor que vocês puderem. E eu vou dizer para vocês, olha, você precisa se dar bem do jeito que o mundo imagina. É aquilo que a Bíblia diz: comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Queridos, a vida, se nós não tivermos essa convicção de que há um Deus Criador que me criou, e me criou com um propósito, a vida perde o sentido, a vida perde o significado. E aí, queridos, não há mais moral, não há mais ética. Se eu não fui criado por Deus, e se eu não fui criado com um propósito, se eu simplesmente existo aqui a pouco, eu morro e eu sumo, eu desapareço no nada, então a vida não tem significado nenhum. Não há significado para a vida. E isso nos coloca diante do maior dilema: o que faço então com a minha vida? E o que as pessoas estão fazendo diante desse dilema é o que nós estamos vendo aí. As pessoas estão se entregando aos vícios, as pessoas se entregando às drogas, as pessoas roubando. Toda essa sociedade ao nosso redor, toda esta situação que nós estamos vendo. Olhem para os nossos jovens, nossos que eu digo, não daqui, mas olhem para a juventude dos nossos dias, olhem para os adolescentes dos nossos dias. Eles não têm uma razão para viver, eles não têm uma razão, não há algo que dite uma razão de vida. Eles simplesmente estão vivendo, simplesmente atrás de prazer e mais prazer. Isso será o caos, isso será o fim de uma civilização, porque nós, nos dias de hoje, a nossa sociedade, ela está assentada em dois pilares falsos: o evolucionismo e o panteísmo. Todas as pessoas que não são convertidas a Jesus têm a sua vida assentada em um desses pilares: ou o evolucionismo ou o panteísmo. Ou de um lado a pessoa crê no humanismo, numa visão humanista, uma visão ceticista da vida, ateísta até, ou então essa pessoa tem uma visão panteísta de que ela diz: não, Deus está dentro de mim, eu preciso despertar o Deus que existe dentro de mim, e aquela pessoa vai estar nestas práticas, e com isto a vida perde completamente o sentido. Talvez você que aqui está nessa noite esteja à procura de um sentido para viver, esteja à procura de uma ideologia para viver, como aquela frase famosa de um cantor famoso que morreu há algum tempo:
E ele morreu suspirando exatamente isso: ideologia, ideologia. Eu preciso de uma para viver. Porque no mundo de hoje, as pessoas não têm mais razão para viver. Por isso as pessoas estão se corrompendo do jeito que estão. Por isso as pessoas estão sendo infiéis do jeito que estão. Por isso casamentos não dão mais certo. Por isso as pessoas não ficam mais casadas. Por isso os relacionamentos não dão mais certo. Por isso nós vivemos nesse mundo maluco, desse mundo de cabeça para baixo. Por isso nós estamos cada vez mais incomodados e precisamos pregar e pregar e pregar e pregar e levar a mensagem do Senhor, porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão completamente descontroladas, as pessoas estão perdidas, elas perderam o norte, elas estão desnorteadas. Quem tem a sua vida assentada no evolucionismo ou no panteísmo, a sua vida está desnorteada, perdeu o norte. Nós estamos vivendo uma sociedade que perdeu o norte, uma sociedade desnorteada, e só tem um jeito: é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso a igreja é a esperança. Não há esperança fora de Cristo Jesus. As pessoas estão desnorteadas. Elas não sabem por que vivem. Elas não sabem para que vivem. Você vive para quê? Qual é a razão da sua vida? Se levanta, vai trabalhar, volta, deita, acorda, vai, volta, bate e volta. Para que tudo isso? O que vai acontecer? Eu simplesmente vou morrer e vou sumir. Acabei. Porque a sua vida está assentada em dois pilares falsos que você precisa reconsiderar nessa noite. Você precisa reconsiderar nessa noite que existe um Deus, único Deus verdadeiro. É o Deus da Bíblia. É o Deus que se revela na Bíblia, na palavra. É aquele Deus, é o Deus Criador. Você precisa nessa noite, a humildade, reconhecer: Deus, o Senhor me criou. Eu creio nisso. Eu reconheço essa verdade. Eu reconheço que eu sou uma criatura de Deus. E eu me curvo nessa noite. Eu me rendo nessa noite a esse Deus poderoso, a esse Deus maravilhoso. Queridos, o Deus que se revela na Bíblia é o Deus verdadeiro, porque Ele é o único Deus sustentador. Irmãos, quem sustenta esse universo em que nós vivemos? Será que ele é autossustentável? Não. Veja o texto. Veja o que diz lá a palavra do Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor. Versículo 25 e versículo 28. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Verso 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos próprios poetas disseram: dele também somos geração. Irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor. E que Deus, é Ele quem dá a todos a vida. Por que você está aqui nessa noite? Porque Deus te deu vida. Por que você está respirando aqui nessa noite? Porque Deus te dá a condição de respirar. É Deus. É Deus quem sustenta. É Deus quem sustenta o cosmos. É Deus quem sustenta a terra. É Deus quem sustenta todas as coisas. O Deus verdadeiro, queridos, é o Deus sustentador. E essa verdade, ela nega duas outras vertentes, duas outras linhas de pensamento que são até difundidas. Ela nega, por exemplo, o deísmo. Talvez você não saiba o que é, mas talvez você creia exatamente dessa forma. O deísmo diz que Deus criou o mundo, mas foi embora, abandonou o mundo. Deus deixou o mundo entregue à sua própria sorte. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a Bíblia. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Esse é o Deus da Bíblia.
é o Deus que olha, é o Deus que conhece, é o Deus que se envolve conosco. A palavra do Senhor diz mais: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Esse é o Deus da Bíblia. Não, queridos, Deus não nos deixou para trás. Deus não esqueceu de mim e de você. Talvez você aqui nessa noite esteja sentindo esquecido. Deus não esquece. Deus não esquece. Deus se envolve com sua criatura, com o ser que Ele ama, com o ser que Ele criou. Não existe na Bíblia o deísmo, mas o Deus sustentador nega uma outra verdade, que é uma outra mentira, verdade não, mas é um outro tipo de pensamento que muitas pessoas têm, é o fatalismo. O que é o fatalismo, gente? O fatalismo é você achar, não tem mais jeito. Eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Eu não tenho mais jeito, não tem jeito para a minha vida. Não tem jeito para a minha vida. O fatalista é aquela pessoa que é resignada. Não tem mais jeito, não tem jeito. Existe uma religião muito difundida em nosso meio, que ela é absolutamente fatalista. Não tem mais jeito. É desse jeito que você está aqui para curtir uma série de coisas que você fez em vidas passadas. Não tem jeito para a sua vida. É uma visão fatalista. Mas veja, o Deus sustentador nega completamente. Olha o que diz a palavra de Deus: portanto, desci para livrar o povo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heveu, do amorreu, perizeu, heveu, jebuseu. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. O povo estava escravo. Alguém fatalista diria: não tem mais jeito, eles vão ficar escravos para sempre. Mas Deus diz: eu vou intervir e eu vou mudar a sorte de você. Não há situação que Deus não possa intervir e que Deus não possa mudar. Essa é a grande verdade de um Deus verdadeiro e do Deus sustentador. Você não precisa se resignar com essa situação. Deus pode mudar a história da sua vida. Aliás, deixa eu dizer para você uma coisa: você não vê esse mundo para sofrer, não. Você sofre porque você quer sofrer. É verdade. Você sofre porque você quer sofrer. Porque você não veio a esse mundo para sofrer. Você veio a esse mundo para ser feliz com Deus. Você veio a esse mundo para provar o melhor dessa terra que Deus tem preparado para você. Mas, meus queridos, muitas vezes nós somos levados por esses pensamentos, essas ideologias, esses religiosismos que estão ao nosso redor. Não tem mais jeito. A minha vida é desse jeito. Eu vim a esse mundo para sofrer. Não, de jeito nenhum. O Deus sustentador não é um Deus fatalista, não é um Deus deísta, é um Deus que está presente, é um Deus que intervém, é um Deus que vem ao nosso encontro, é um Deus que muda a situação da nossa vida. Ali estava um povo escravo no Egito, um povo já resignado à escravidão. Deus chamou o seu servo e disse: vai lá e liberte o meu povo do Egito. Deus quer libertar você. Deus quer fazer uma vida nova em você, na minha própria vida. Queridos, não aceitem essa resignação, não aceitem isso. Diga para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, eu creio numa mudança, eu creio numa libertação. Deus, nessa noite, Ele quer fazer uma obra poderosa na sua vida. Seu casamento vai mudar, sua vida vai mudar, sua família vai mudar, seu trabalho vai mudar, seu país vai mudar. Deus intervém. Não há impossibilidade para Deus. Esse é o Deus sustentador. Estamos do jeito que estamos porque as pessoas têm a sua vida assentada nesses dois pilares. Ou elas têm uma visão deísta, elas não sabem nem o que é deísmo, mas no fundo ela crê dessa forma, que se Deus existe, está tão longe, Ele não me ouve. Ele vai lá me ouvir, Deus vai lá se importar comigo, eu sou um pinguinho nessa imensidão. Ou então as pessoas são fatalistas: não tem mais jeito não, e pau que nasce torto nunca consegue se endireitar. Não, meus queridos, isso é fatalismo. A Bíblia fala de um Deus que é um Deus sustentador, um Deus que intervém, um Deus que abençoa, um Deus que muda, um Deus que transforma. E nessa noite Deus pode fazer uma obra poderosa na sua vida. Ele tem todo o poder. Você pode mudar, você pode experimentar uma transformação maravilhosa e poderosa do Senhor. O Deus que se revela na Bíblia é o Deus verdadeiro, porque Ele é o único Deus Salvador. Aleluia.
Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ele é o único Deus Salvador. Versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão Jesus Cristo, que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus Cristo, Senhor. Queridos, Deus, o único Deus, é o Deus Salvador, e isso afirma as duas verdades mais caras da palavra de Deus. Afirma a encarnação de Jesus. O que significa a encarnação? João 1, 14 e 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. É isso que é a encarnação. É Deus se fazendo carne, é Deus encarnando, e habitou entre... E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O único Deus verdadeiro é o Deus Salvador. E isso afirma a encarnação de Jesus. Em Jesus Cristo, Deus vem para nos salvar. Quem é Jesus? É Deus encarnado. Quem é Jesus? É Deus vindo em forma humana. Aquilo que podemos conhecer de Deus está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, é o Deus que vem até nós para nos salvar. Então cremos nesta verdade bendita, mas o Deus Salvador, Ele afirma uma outra verdade, a mediação do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que se revela na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O homem com toda a sua inteligência, o homem com toda a sua capacidade, ele pode apenas criar um altar ao Deus desconhecido. O homem, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, com todo o seu saber, ele pode apenas criar um altar ao Deus desconhecido. Mas aquele que crê no Deus da Bíblia, ele vai crer na pessoa bendita de Jesus, que nos traz a revelação de Deus, que nos traz o Deus verdadeiro, que nos traz o Deus conhecido. A minha pergunta para você nessa noite é essa: você crê no Deus desconhecido ou você crê no Deus conhecido? Em que Deus você crê? Você não tem escolha, e não há neutralidade nessa questão. Nenhum ser humano na face da terra é neutro nessa questão. Ou você crê no Deus desconhecido, ou você crê no Deus conhecido. O Deus desconhecido é o Deus dos filósofos, é o Deus dos ateus, é o Deus dos céticos, é o Deus de todas essas pessoas. É um Deus desconhecido, é um Deus desconhecido. O Deus dos cristãos é o Deus conhecido. É o Deus criador, é o Deus sustentador, é o Deus salvador. É o Deus que em Jesus Cristo vem a esse mundo para nos salvar e para que nós conheçamos o Deus verdadeiro. Ou você crê num Deus desconhecido, ou você crê num Deus conhecido, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas ao nosso redor, elas continuam crendo no Deus desconhecido. Elas continuam crendo no Deus desconhecido. Mas aquele que crê na Bíblia, aquele que crê na palavra de Deus, aquele que crê no Deus da Bíblia, ele crê no Deus conhecido, conhecido através de Jesus, da sua encarnação, conhecido através de Jesus, através da sua mediação, porque Jesus Cristo de Nazaré é o único caminho para chegarmos ao Deus verdadeiro, para conhecermos Deus. Sem Jesus, aquilo que teremos é fé num Deus desconhecido. Seus professores incrédulos, eles creem num Deus, é um Deus desconhecido. Seus colegas
céticos e ateus, eles creem num Deus. É o Deus desconhecido. Você crê num Deus, o Deus conhecido, o Deus que se revela na palavra de Deus. O grande desafio da igreja é tornar conhecido o Deus da Bíblia. É dizer para as pessoas: é esse Deus desconhecido que eu prego para vocês. Esse é o grande papel, é a grande tarefa da igreja. É por isso que temos falado em células. É por isso que temos desafiado a igreja a participar de células, a levar, a ganhar vidas. Porque essas pessoas ao nosso redor, elas creem num Deus que não existe. Elas creem num Deus que não existe. E se cremos num Deus que não existe, a nossa vida não tem sentido. Estamos condenados a uma eternidade sem Deus. Por isso a igreja é chamada a fazer Deus conhecido através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, a dizer ao mundo ao nosso redor: você pode conhecer Deus. Como? Através de Jesus Cristo. Como assim? Jesus é Deus feito homem, Jesus é o único mediador, Jesus nos leva à presença do Senhor. Creia em Jesus e você conhecerá o Deus verdadeiro. Sem Jesus não tem jeito. Sem Jesus, o homem nunca conhecerá o Deus verdadeiro. Sem Jesus, por mais inteligente, ele vai construir um altar ao Deus desconhecido. A minha pergunta para você, igreja: nós vamos continuar deixando as pessoas construírem esses altares? Aquela imagem que vocês veem em tantos lugares é um altar a quem? Ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Nós vamos continuar permitindo isso? Não estou dizendo para vocês quebrarem coisa nenhuma, não. Estou dizendo é que nós precisamos levar e dizer que existe um Deus que pode ser conhecido. A visão que as pessoas têm ao nosso redor é que Deus não pode ser conhecido. Mas nós sabemos que através de Jesus nós podemos conhecê-lo. Eu conheço e Ele me conhece pela mediação do sangue de Jesus. Nessa manhã tivemos uma ceia tão linda aqui, que nos lembra exatamente essa verdade. Ou o nosso Deus é desconhecido, ou o nosso Deus é conhecido. Em que Deus você tem acreditado? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Em que Deus você crê? Pense nisso por alguns instantes. Eu sei que você crê. É impossível viver sem crer. Em alguma coisa você crê. Aqueles homens eram filósofos, aqueles homens eram intelectuais, mas aqueles homens tinham um altar. Você tem um altar também. Qual é o Deus que está no seu altar? Qual é o Deus que está no seu coração? É o Deus desconhecido ou é o Deus conhecido? Qual é o Deus a quem você serve? É o Deus desconhecido ou é o Deus conhecido? Há uma voz falando agora no seu coração. É o Espírito Santo de Deus que está falando com você. O Espírito Santo está dizendo e revelando qual é o seu Deus. O Espírito Santo nessa noite está falando ao seu coração e revelando agora a você qual é o seu Deus. E se o Espírito Santo estiver revelando que o seu Deus é um Deus desconhecido, esse mesmo Espírito Santo está convidando você a crer no Deus conhecido, o Deus que se revela em Jesus Cristo e Nazaré, o Deus que encarnou em Jesus Cristo e Nazaré, o Jesus que foi à cruz do Calvário e morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. E nessa noite, se você entregar a vida a Jesus, você vai poder conhecer esse Deus maravilhoso. Quantos aqui nesta noite gostariam, nesse momento, de conhecer o único Deus verdadeiro? Quantos de vocês aqui nesta noite gostariam de dizer: eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus Salvador, eu quero conhecê-lo nessa noite? Você quer?
Você quer conhecê-lo? Você quer agora entregar a sua vida a Jesus? Você quer fazer isso? Então onde você está? De cabeça baixa, de olhos fechados, repita comigo esta oração. Diga de todo o seu coração. Você pode orar baixinho, aí onde você está, mas diga de todo o coração: Senhor Jesus, nesta noite eu creio que o Senhor é Deus que se tornou homem. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o único caminho para Deus. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o único mediador entre eu e Deus. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados. Jesus, nesta noite eu confesso, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador e eu lhe entrego agora a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.